Curiosidades sobre os olhos. O olho é um dos órgãos mais complexos e desenvolvidos do corpo, tanto humanos como animais. Vamos conhecer algumas de suas peculiaridades. Quantas cores podem distinguir o olho humano? O olho humano saudável é capaz de distinguir 10 milhões de cores diferentes. No entanto, cerca de 12% da população é capaz de ver alguns milhões de cores a mais do que o resto. É uma mutação genética ocular que algumas mulheres têm e que lhes permite ver além do olho comum. É chamado de tetracromatismo e define a posse de 4 diferentes tipos de células cone no olho para a recepção da informação de cor. A cor dos olhos prepara o álcool. Isto foi revelado por pesquisa publicada no American Journal of Medical Genetics. O estudo concluiu que pessoas com olhos azuis ou olhos claros em geral têm um risco maior de se tornarem dependentes de álcool do que pessoas com olhos escuros. No momento, não há uma justificativa científica clara para essa conexão entre a dependência do álcool e a cor dos olhos. Mas os pesquisadores estão convencidos de que esse vínculo não é mera coincidência. A magia do piscando. Os seres humanos piscam mais de 14.000 vezes por dia, uma média de cerca de 17 vezes por minuto. Uma média de 4.200.000 vezes por ano. O computador, o tablet ou o telefone retarda essa frequência, porque nos faz prestar atenção e nos esquecemos de piscar com tanta frequência. Quanto aos animais, já vimos que faltam algumas pálpebras, como peixes, cobras e insetos. Em contraste, os camelos têm 3 pálpebras, o que é útil para proteger contra as tempestades de areia no deserto. Superbli parede animaleias. As borboletas podem ver a luz ultravioleta. As corujas têm olhos 2,2 vezes maiores que a maioria das aves. No escuro ele vê 10 vezes melhor que o homem. Os camaleões são capazes de ver em diferentes direções ao mesmo tempo. O olho da lagartixa é 350 vezes mais sensível que o olho humano. Olhos de animais gravados. Se falamos de tamanho, o olho do avestruz é, sem dúvida, o mais marcante. Os olhos de uma avestruz são ainda maiores que seu cérebro, que pesa quase o mesmo que um beija-flor grande, o que não está relacionado à sua inteligência ou sua percepção. Outro olho de registro é o da lula gigante, que tem aproximadamente o tamanho de uma melancia. Seus olhos são até 3 vezes maiores que os de qualquer outro animal. Dormir com o olho aberto. Em alguns animais, mais do que um provérbio, dormir com um olho aberto é uma realidade e é que, por exemplo, os golfinhos dormem com um olho aberto. Isto é porque eles devem manter metade do seu cérebro acordado para poder respirar, e não morrer enquanto dormem. Eles saem, portanto, fora de um dos seus hemisférios cerebrais, enquanto a outra metade controla as funções vitais, especialmente a mencionada, respiração. Durante o processo de sono, o golfinho retarda seu metabolismo e permanece praticamente imóvel. Quanto tempo mantemos os olhos fechados? Sem contar o tempo que mantemos nossos olhos fechados enquanto dormimos, passamos aproximadamente 10% do dia com os olhos fechados. A causa? Muito simples e falamos antes disso: o piscar. Outra curiosidade relacionada aos olhos é que, embora o nariz e as orelhas continuem a crescer por toda a vida, os olhos permanecem do mesmo tamanho, do nascimento até a morte. Os olhos dos peixes. Pode pescar fechar os olhos? Certamente não. Os olhos dos peixes não têm pálpebras e, portanto, nunca fecham. Eles são os únicos animais que não têm pálpebras? De jeito nenhum. Existem outras espécies com essa particularidade. Por exemplo, cobras ou insetos. O mistério da heterocromia. Nós continuamos com as cores. Heterocromia é a qualidade anormal dos olhos em que a íris de cada olho é de uma cor diferente, azul e marrom, por exemplo.
A heterocromia pode ser parcial, uma parte do olho, ou completa, toda a íris. É raro, mas é uma característica que podemos encontrar tanto em animais quanto em humanos. Cientistas como o oftalmologista Louis M. Lejaval ou celebridades como David Bowie, Mila Kunis, Jane Seymour, Christopher Walken ou Henry Cavill são representantes da heterocromia. Olhos azuis. Todos os olhos azuis vêm de um único ancestral. Isso foi determinado por uma equipe de pesquisadores da Universidade de Copenhague, que mostrou que todas as pessoas de olhos azuis vêm de um ancestral comum que viveu entre 6.000 e 10.000 anos atrás, no período Neolítico.